Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris. Cristiana Soares. A marcar a atualidade desta quinta-feira está a França, onde decorre a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais. Marine Le Pen quer condicionar a atribuição de vistos a cidadãos argelinos e Emmanuel Macron alega que este escrutínio será um referendo sobre a Europa. Foi hoje revelada a seleção oficial do Festival de Cinema de Cannes. Mais à frente neste jornal vamos ficar a conhecer o cartaz deste ano. A África do Sul registra desde sexta-feira as piores inundações de sempre. As autoridades falam em mais de 300 mortos. No controle técnico da emissão está a Mussar Chili e o jornal começa agora. Praia 99.3 FM. Em França, os dois protagonistas da segunda volta das eleições presidenciais de 24 de abril estão em campanha. Marine Le Pen, a candidata da extrema-direita, confirmou a sua vontade em condicionar a atribuição de vistos a cidadãos argelinos. Por seu lado, o presidente cessante, Emmanuel Macron, alega que este escrutínio será um verdadeiro referendo sobre a Europa. Marco Martins. Marine Le Pen, candidata da União Nacional, está hoje em deslocação a Avignon, no Sudeste, um feudo tradicional. A líder da extrema-direita, em relação à sua política externa, garante que a maioria dos argelinos radicados em França poder-se-á manter na antiga metrópole. Ela promete, porém, formalizar expulsões rumo à Argélia e condicionar a atribuição de vistos. Os argelinos que residem já em França e se comportam conforme o direito francês respeitam os nossos usos e costumes e gostam da França, das suas tradições, história e cultura, estando na posse de um contrato de trabalho e enriquecendo-nos com o seu know-how. Penso que é a maioria. Não há razão para que não sejam convidados em aqui permanecer. Os outros, embora minoritários, devem ir-se embora. Por seu lado, o chefe de Estado cessante está na Normandia, na terra do seu antigo primeiro-ministro Édouard Philippe. Emmanuel Macron lembrou o euroscepticismo da sua rival na segunda volta, fazendo destas eleições um referendo sobre a Europa. Esta eleição é também um referendo sobre a Europa, porque entre o projeto que eu defendo e o da candidata da extrema-direita, as coisas estão claras. A campanha eleitoral francesa termina a 22 deste mês. Foi hoje revelada, em Paris, a seleção oficial do emblemático Festival de Cinema de Cannes, que vai decorrer no sul de França entre 17 e 28 de maio. Miguel Martins levanta-nos agora o véu do cartaz do certame na sua edição de 2022. De África, na competição oficial, chega-nos apenas o egípcio Boy from Heaven de Tariq Saleh. Trata-se do relato do dia de regresso às aulas de uma prestigiosa universidade religiosa do Cairo, quando o grande imã morre perante os alunos. Mas são muitas as presenças habituais neste festival a voltarem ao tapete vermelho de Cannes, incluindo 4 que já ganharam a Palma de Ouro, a recompensa suprema. É o caso do japonês Hirokazu Koreeda, com um road movie intitulado Broker, ou os irmãos Dardenne com Tori e Lokita, sobre 2 jovens exilados na Bélgica. Também o romeno Christian Mungiu tem novo filme em competição, RMN, ou o sueco Ruben Östlund com Triângulo da Tristeza. Destaca ainda para o canadiano David Cronenberg com Crimes do Futuro, um mundo de mutantes, ou para os conceituados sul-coreano Park Chan-wook, o polaco Jerzy Skolimowski ou ainda o dissidente russo Kirill Serebrennikov, radicado em Berlim. O cinema francês não poderia ser esquecido. Valéria Bruni-Tedeschi defende as cores do Les Amandiers, as amendoeiras, lembrando a sua participação no grupo teatral de Patrice Chéreau, ou ainda Estrelas ao Meio-Dia, um policial diplomático de Claire Denis, e Irmão e Irmã de Arnaud Desplechin, e uma relação de ódio entre irmãos posta em xeque pelo luto comum. O festival arranca já dia 17 com a projeção, fora da competição, de Z, do francês Michel Hazanavicius, sobre a paixão do cinema.
E sobre a Ucrânia, 50º dia da invasão russa da Ucrânia, mais de 4,7 milhões de ucranianos já fugiram do seu país em 50 dias de guerra. Destes, 60% foram para a Polónia. Os dados são atualizados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Este é o maior afluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. 90% dos que fugiram da Ucrânia são mulheres e crianças. Entretanto, esta quinta-feira, a Ucrânia anunciou a libertação de 2 pilotos detidos desde março e uma nova troca de prisioneiros. Os 2 pilotos ucranianos tinham sido capturados a 8 de março pelo exército russo e encontravam-se detidos na Rússia. São Tomé, 102.8 FM. A África do Sul registra desde sexta-feira as piores inundações de sempre. As autoridades indicaram que nas últimas horas subiu para 306 o número de mortos nas inundações provocadas pelas chuvas torrenciais. Lígia Anjos. As chuvas provocaram o desabamento de estradas e pontes, varreram casas e provocaram deslizamentos de terras na costa oriental da África do Sul. O governo sul-africano decretou o estado de calamidade na província de KwaZulu-Natal, no sudeste do país, onde inundações provocadas por chuvas torrenciais causaram a destruição generalizada na costa oriental do país. As autoridades sul-africanas alertaram para o facto de o número de vítimas poder aumentar à medida que as operações de busca e salvamento prosseguirem. Ainda se desconhece o número de deslocados e desaparecidos, que as autoridades acreditam ser exponencial. O presidente Cyril Ramaphosa visitou as áreas mais afetadas na região da cidade portuária de Durban e descreveu a situação como uma catástrofe de enormes proporções. O chefe de Estado sul-africano garantiu que as outras províncias do país estão a enviar ajuda humanitária, meios e pessoas para KwaZulu-Natal. A estatal sul-africana Transnet, responsável pela gestão de portos e caminhos de ferro do país, suspendeu desde segunda-feira a atividade portuária no porto de Durban, o maior do continente, devido a estas devastadoras inundações. Em Cabo Verde, o presidente José Maria Neves, que se encontra de visita à ilha de Santo Antão, defendeu que transitoriamente se deve fazer um esforço para retomar as operações no aeroporto da Ponta do Sol até que seja construído o novo aeroporto da ilha do Porto Novo. O relato é do nosso correspondente Odair Santos. Após visitar o município de Paúl e de olho no turismo em Santo Antão, o Presidente da República, José Maria Neves, disse que a solução imediata para as ligações aéreas de e para a ilha de Santo Antão passa pela retoma das operações no aeroporto da Ponta do Sol, desativada há mais de 20 anos. José Maria Neves defendeu que mais unidades hoteleiras e mais investimentos privados podem forçar a realização de investimento no novo aeroporto de Santo Antão. É preciso começar com unidades hoteleiras, trazer mais investimentos privados, trazer mais turistas para pressionar no sentido de rapidamente termos uma solução para o novo aeroporto. Enquanto isso, eu acho que transitoriamente deve-se fazer um esforço para se retomar o aeroporto de Ponta do Sol. Vão ser introduzidos Twin Otters aqui em Cabo Verde, transitoriamente retomar o aeroporto de Ponta do Sol e, logo de seguida, criar uma dinâmica económica para forçar a realização de investimentos no novo aeroporto de Santo Antão. Desde a segunda-feira passada, que o Presidente da República, José Maria Neves, encontra-se de visita à ilha de Santo Antão. Vários operadores turísticos têm pedido ao chefe de Estado que exerça a sua magistratura de influência junto do governo para que Santo Antão volte a ter um aeroporto operacional. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Ainda em Santo Antão, o presidente cabo-verdiano José Maria Neves garantiu que o embargo dos produtos agrícolas de Santo Antão foi levantado há 12 anos e pediu a aceleração do processo. Declarações do chefe de Estado de Cabo Verde, que contrariam as palavras do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que no início da semana tinha anunciado que o governo estaria a trabalhar para levantar o embargo dos produtos agrícolas de Santo Antão para as Ilhas do Sal e Boa Vista. A fechar este jornal, Angola, a Igreja Universal do Reino de Deus anunciou a reabertura dos seus templos 2 anos depois da Justiça angolana ter aberto um processo e ter encerrado todos os locais de culto da IURD. E aqui o ponto final deste jornal.